Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Romanos, hoje iniciando ali o capítulo 5. Na primeira parte do nosso estudo, nos versículos que correspondiam ao versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 20, nós pudemos entender através da narrativa de Paulo sobre a necessidade de sermos justificados. Paulo enfatizou bastante nessa parte da carta que todos nós somos culpados diante de Deus, todos somos pecadores, todos estamos separados, destituídos da glória de Deus. Na segunda parte do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25, nós vimos que entendemos ali, através desse texto, como que nós somos justificados. Paulo vai falar da justificação, que nós somos justificados pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Então, o castigo que era meu, Cristo pagou na cruz. E agora, quando eu me apresento diante de Deus, ao invés dele dizer, você é culpada, eu tenho ali um carimbo de justificado. Porque Cristo, ele pagou na cruz o castigo que eu merecia receber. E agora nós estamos entrando na terceira parte, aqui no início do capítulo 5. E nós vamos ver, através do estudo de hoje e na próxima semana, a respeito dos frutos da justificação. O que essa justificação ela traz? Eu estou aqui, vivendo a minha vida. Qual é a importância da justificação para a minha vida, nesse momento ou na vida futura? Isso nós estaremos estudando hoje. E, para tanto, eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 5 a 11, a justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado por Cristo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu nome, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora sua reconciliação. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua preciosa palavra que foi lida nesse momento. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a tua palavra, Senhor, e aplicá-la em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e pedimos que a qualquer tempo em que esse estudo ele esteja sendo assistido, que pessoas possam ser tocadas pela tua palavra, que o Espírito Santo possa estar agindo na mente delas e nos corações, dando a elas o pleno entendimento, o pleno conhecimento daquilo que o Senhor quer nos revelar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a primeira coisa que nós notamos quando inicia o capítulo 5 é a mudança do pronome. Paulo agora ele vai começar a utilizar a primeira pessoa do plural, ele vai usar nós, não é? Nós, justificados, pois,
mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso. Não é quem obteve acesso? Nós, ele está dizendo, eu e vocês obtivemos acesso. Não é? Quem tem paz? Eu e vocês temos paz em Deus. Paulo está, né, se referindo a todos ali, inclusive a ele. Nós vimos que no capítulo 1, a primeira parte do capítulo 1, Paulo, ele utiliza muito o eu, não é? Eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Na segunda parte do capítulo 1, Paulo já vai se referir a eles, né? Ele usa a terceira pessoa do plural. Eles, quando Paulo retrata o mundo pagão e desmoralizado. E ele vai dizer, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Quer dizer, eles não o glorificaram como Deus, nem renderam graças. Antes se tornaram Antes se tornaram nulos em seus princípios racionais, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, Paulo está falando, não é, eles. Já no capítulo 2, o pronome passa para você. Paulo vai dizer, olha, você moralista. Aqui o versículo 3, ó. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo? Paulo está falando ali diretamente. E ele também vai, primeiro ele fala aos moralistas, e depois Paulo fala diretamente dos judeus. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu. Então Paulo está ali utilizando o pronome você. Ele vem, no capítulo 3, ele descreve todo mundo, né, condenado, e também ele descreve o mundo daqueles que creem, porque primeiro Paulo inicia ali falando dos homens, né, que todos os homens estão na condição de pecador. Paulo vai dizer aqui no capítulo 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas Paulo também vai falar do mundo de todos os que creem. E ele vai dizer aqui que sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável. Não, desculpa, é o versículo 21. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. E agora no capítulo 5, Paulo então começa a falar ali, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É interessante que Paulo, ele logo começa ali com justificados. E quando Paulo fala justificados, eu gostaria de lembrar que a justificação ela é um ato único, ela acontece uma só vez na vida. A justificação ela não ocorre uma justificação cada vez que você peca. Pelo contrário, o Senhor nosso Deus, ele vai justificar o homem pecador. Ele me justifica a minha essência pecaminosa e não os meus pecados. Nós estivemos enfatizando isso. Estivemos enfatizando também que o fato de ser justificado ela tem uma conotação positiva, perdoado tem uma conotação negativa, porque quando eu sou justificado, o que Deus fez? Ele foi lá, ele me livrou da minha culpa, ele tirou o peso da culpa que me cabia por não ter guardado a lei, e ele fez o quê? Me deu um crédito infinito na justiça do próprio Cristo, porque Cristo, ele era justo e ele morreu por um injusto. Ele veio ao mundo e ele não pecou. Até nós vamos entrar na aula que vem nessa parte de pelo pecado de um entrou, né, o pecado no mundo, mas também pela morte de um veio a salvação a todos aqueles que creem. Nós estaremos vendo aí essa comparação entre os dois homens, não é? O primeiro Adão e o segundo Adão. E Paulo, então, ele começa a dizer que justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Aqui Paulo vai falar
A pessoa que se converte, né, que é justificada, ela recebe 6 benefícios. O texto vai estar falando sobre 6 bênçãos que essa pessoa recebe. Então, poderíamos dizer que seja as 6 bem-aventuranças daquele que é justificado por Deus. A primeira coisa está logo no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Isso aqui é importante também nós vermos que nós somos justificados mediante a fé. É quando cremos, e cremos quando entendemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é a fé que salva. Você é salvo mediante a fé, mediante ao acreditar. E é dessa forma que você é salvo. Então Paulo está falando, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo não está falando da paz de Deus. A paz de Deus, irmãos, nós perdemos. A paz com Deus nós não perdemos. Porque a paz com Deus está ligada à sua justificação. É como se nós estivéssemos em uma guerra. Quando nós pecamos, quando nós já nascemos pecador, como diz o salmista, então é como se nós já nascêssemos em rebelião contra Deus. Porque quando eu peco, quando eu cometo um ato que Deus disse que eu não deveria cometer, quando eu faço alguma coisa que é abominável aos olhos de Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo crescer, querendo, né, realmente assim, impor a minha vontade sobre a vontade de Deus. Então existe uma guerra. E aí Paulo vai dizer que quando somos justificados mediante a nossa fé, então agora nós temos paz com Deus, acaba a guerra. Acaba a guerra, porque agora eu fui justificado pelos meus pecados. Então, essa minha arrogância, essa minha prepotência, esse alimentar que eu faço do meu eu, nesse momento Deus olha e Deus perdoa, né? E eu tenho a paz com Deus. A paz de Deus, ela está muito envolvida com as coisas do nosso dia a dia. Ela está envolvida, irmãos. Às vezes nós perdemos a paz de Deus, né? Aquela paz que Paulo fala que ela excede todo o entendimento. Às vezes, mediante as dificuldades do dia a dia, mediante as tribulações, uma falta de trabalho, um desemprego, não é, para um pai de família, uma doença para uma mãe que está ali cuidando dos seus filhos. Então, tudo isso pode nos tirar a paz, essa paz de Deus, mas não tira a paz com Deus. A paz de Deus, ela também pode ser perdida mediante as nossas culpas, aos nossos delitos e pecados. Às vezes eu entro num processo lá de tribulação e eu posso vir a ter, né, consequências dos meus atos, fora que quando eu peco, eu me afasto de Deus. A justificação é algo que a gente não perde. Eu não perco a salvação porque eu cometi alguns pecados, mas eu me afasto de Deus. Eu me afasto de Deus. Eu tenho perdas significativas no processo da minha santificação. E aí nós temos que pesar que isso também faz com que nós percamos a nossa paz com Deus. Então, Paulo vai colocar aqui ainda, justificados, pois, mediante a fé, temos, tempo tá ali, tá no presente, eu tenho, né? Eu tenho paz com Deus, eu estou em um estado de ter paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que acaba a minha guerra com Deus? Porque eu fui justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então agora Deus não olha mais para a humanidade e me vê como um pecador. Quando Ele olha para mim, Ele não me vê mais como um pecador, mas como alguém que foi remido, alguém que foi comprado. Lembra do termo remido, que falamos que era um termo comercial utilizado principalmente para a compra de escravos? Então, me remiu.
Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário me redimiu dos meus pecados. Nós precisamos entender bem esses termos para podermos entender o que Paulo está falando. A segunda bem-aventurança, a segunda bênção que recebemos é porque Paulo vai dizer assim: estamos firmes na graça de Deus. Então vamos lendo o versículo. Olha, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio, ou seja, Jesus Cristo é o intermediador, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória. Que coisa linda! Olha, irmãos, o que Paulo está falando aqui? Que literalmente foi através de Cristo Jesus que nós fomos introduzidos na graça de Deus. Observe que aqui ele não está se referindo à graça como a graça, favor imerecido de Deus. Porque Paulo vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, esse texto, quando Paulo fala aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Ele não está falando da graça como favor imerecido. Ele não está falando da qualidade, né, do atributo de um Deus bondoso, justo, mas ele está falando da esfera da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que por meio de Jesus Cristo nós tivemos acesso a esse ambiente da graça de Deus. Aqui, esse texto, ele faz uma correlação, e eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que vocês logo vão entender o que Paulo está falando aqui. É como se Deus estivesse ali no trono, no seu palácio, né, no seu trono, e nós pudéssemos a qualquer instante ter acesso a essa graça, ter acesso a esse ambiente. Lembre que no Velho Testamento e até a morte de Cristo, o que acontecia? Existia o véu. Um véu no templo. Esse véu, ele tinha uma espessura de 5 dedos. E ali, ninguém, o ser comum, você, não teríamos nunca acesso àquele ambiente. Aquele ambiente só era acessado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. E geralmente o que acontecia? Havia um sorteio, apenas uma única vez na vida. O sacerdote tinha acesso àquele ambiente para fazer a expiação. E lembre que ali, o que era em cima da Arca da Aliança ficavam ali, né, onde ficava guardado as tábuas da lei, onde ficava guardada a vara de Arão, onde ficava também guardado ali o maná, era aspergido o sangue do cordeiro. Então, na aula passada, ou na aula retrasada, o que nós vimos ali? Que Paulo vai dizer... Não, ela foi lá no capítulo 3 ainda, né? Lá na parte, deixa eu ver aqui qual o versículo. O versículo 25, olha o que Paulo está dizendo aqui. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ou seja, Deus... Ele propôs que o seu filho nos representasse ali como o cordeiro que deveria ser sacrificado, porque o salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte, mas Deus deu o seu filho como o quê? Como oferta para o propiciatório, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então agora, o que Paulo está falando? É como se o sangue de Cristo tivesse sido aspergido ali no propiciatório. Então agora, o que é diferente, irmã, com isso? O que isso significa? Lembra que na morte de Cristo, o que aconteceu com
com o véu do templo? Ele se rasga. Ele se rasga de baixo para cima? Não, ele se rasga de cima para baixo. Então agora, com a morte de Cristo, com o seu sacrifício, nós obtivemos acesso à graça de Deus. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. E isso é uma das bênçãos que nós recebemos quando somos justificados. É essa graça, não a graça de favor imerecido, mas a graça, o ambiente da graça. E aí eu queria citar como exemplo a história de Esther. Lembra de Esther? O que acontece com a Esther? Ela é rainha, havia saído um decreto onde os seus irmãos, né, onde todo cidadão judeu que era escravo lá na Babilônia, essa altura já não era mais escravo, mas ainda morava ali na Babilônia, deveria ser morto, e que matando um judeu você ainda receberia uma bonificação do governo. E aí a Esther quer falar com o rei, mas o que acontece? Tinha vários dias que o rei não mandava chamar a rainha Esther. Então isso é um belo exemplo, por quê? Mostra bem o que acontecia lá no lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, porque ninguém podia, nem mesmo a rainha podia ter acesso ao ambiente do rei sem que o rei permitisse, sem que o rei chamasse. E ali então a Esther vai e ela se coloca no pátio anterior, o rei vê Esther, Esther acha graça diante do rei e o rei estende para Esther o cetro. Esther toca no cetro e ali o rei diz para ela, pode me pedir até metade do meu reino eu te dou. Ou seja, Esther achou graça diante do rei, ele permitiu a Esther estar naquele ambiente. E aqui é o exemplo, são os verbos que Paulo usa, porque ele diz que por intermédio de quem? Lembra que ele está se referindo a Jesus Cristo, não é? Por meio do, nós fomos justificados, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ele vai usar dois verbos que mostram, irmãos, que também, dois verbos aqui nesse versículo, ele utiliza dois verbos que demonstram que entramos e permanecemos na graça de Deus. Olha que o primeiro é, obtivemos igualmente acesso. Então ele está falando que por meio da graça, por meio do sacrifício, da justificação, nós obtivemos acesso. Então, eu tive o acesso, mas ele vai dizer também que eu permaneço, porque ele vai dizer, na qual estamos firmes. Então, eu obtenho acesso, eu reconheço a minha incapacidade de entrar nesse ambiente sem que alguém me colocasse lá. Eu não teria acesso a esse ambiente da graça de Deus se não fosse por intermédio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem me conduz a esse ambiente. E ele vai dizer também, agora estamos firmes na graça. Bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica e ou ocasional. Não é mais algo ocasional ou periódico. Eu tenho acesso a esse ambiente da graça de Deus a qualquer momento que eu procure, que eu busque. E quando que nós entramos nesse ambiente, irmãos? Quando nós buscamos um processo, entramos num processo de santificação. Porque se você também não buscar a Deus, você nunca vai entrar nesse ambiente. O ambiente está liberado por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso a esse estado de graça, a esse ambiente da graça de Deus. Mas se eu não busco, eu recebo aquilo que eu procuro. Nós podemos viver no templo, no palácio, né? Não vivemos caindo na graça e perdendo o favor de Deus. Isso é algo importante também de nós entendermos. Entendemos que não perdemos a salvação, então nós não perdemos o acesso a esse ambiente da graça. Eu posso me negar a ir, mas geralmente quando eu me nego a ir, será que eu realmente fui justificado? Será que eu realmente reconheci que sou pecador
e que só o sangue de Cristo é que pode me purificar e me justificar? Mas ele continua aqui, o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Então, nos gloriamos é aí a terceira bênção. Nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. Essa não é uma esperança incerta, como as nossas esperanças comuns do dia a dia. Eu espero que não chova sábado, eu espero que o tempo melhore, o fazendeiro, ele espera ter uma boa colheita, os pais esperam que os filhos consigam notas suficientes para passar de ano, um estudante espera poder passar no Enem. Então, temos esperanças nas coisas do nosso dia a dia. Não é essa esperança que Paulo está falando. Ele está dizendo, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é uma esperança incerta, mas é uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus. É essa a esperança gloriosa que nós vivemos. Aí podemos dar exemplo como Abraão. Abraão, ele creu em Deus. Abraão, ele, apesar, foi o exemplo que Paulo deu aqui no capítulo 4, apesar de já ter o seu corpo mortificado, ele creu. Ele creu, ele teve esperança de que Deus cumpriria a promessa que fez a ele. Quando estudamos o Velho Testamento, podemos ver que havia sempre a promessa da vinda de Cristo, do Messias, para a salvação ali do povo. Então havia uma esperança. E agora nós esperamos em quê? Nós esperamos a volta de Cristo. Não é? Os seres humanos redimidos que foram criados, os seres humanos, irmãos, eles foram criados para serem imagem e glória de Deus. Mas, por causa do nosso pecado, nós perdemos a glória de Deus. Lembra que Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos, separados, não é? Estão da glória de Deus. Então, nós fomos separados da glória de Deus devido aos nossos pecados. E quando Paulo diz aqui que nós nos gloriamos da esperança da glória de Deus, é porque, apesar de salvos, apesar de justificados, nós fomos justificados, irmãos. Então, os nossos pecados, eles são perdoados. Mas nós não perdemos ainda a essência do pecado que está dentro de nós. Por isso, muitas das vezes, nós caímos em erros, nós caímos na tentação e nós pecamos. E por isso eu ainda não tenho acesso a essa glória. Mas Paulo diz que nós nos gloriamos na esperança de termos acesso a essa glória, de vivermos ali nessa glória, né? Participar da glória novamente e plenamente participar da glória de Deus. Aí Paulo vai dizer que, se parasse aqui nesse versículo 3, não é? Pareceria tudo, tá tudo bom, né? Então eu tenho acesso mediante a fé, eu tenho paz com Deus, eu tenho acesso ao ambiente da graça de Deus e eu tenho esperança na glória de Deus que há de vir. Então eu tenho meu passado justificado e por isso eu tenho paz com Deus. No presente eu tenho acesso ao ambiente da graça de Deus e no futuro eu espero ali poder participar da glória de Deus. Mas Paulo ele vai continuar aqui no versículo 3, porque ele diz que mas também nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, Paulo, ele diz que nós nos gloriamos na tribulação. Essa tribulação, irmãos, não são provações
terrenas. Não, Paulo não está falando aqui das dores, das dificuldades, ele não está falando da sua vizinha atribulada, ele não está falando da sua esposa atribulada ou do seu esposo atribulado. Paulo não está falando de privação nem de desapontamento. Paulo está falando aqui das perseguições e oposições por parte do mundo hostil no qual nós vivemos. É disso que Paulo está falando. E aí eu até registrei aqui, eu sublinhei um texto do livro A Mensagem, do John Stott, não é? A Mensagem de Romanos, do John Stott, no qual eu tenho me baseado para poder dar a aula para os irmãos. O texto que eu estarei lendo está na página 163. O John Stott fala o seguinte: qual é a atitude que se espera dos cristãos em face dessas tribulações? Longe de meramente suportá-las com resistência estoica, nós devemos regozijar-nos nela. Mas isso não é masoquismo. A atitude doentia que se revela em dedicar-se na dor. É antes reconhecer que por trás do sofrimento existe uma racionalidade divina. Primeiro, o sofrimento é o único caminho para a glória. Com Cristo foi assim, e assim será com os cristãos. Como Paulo irá expressar logo adiante, nós somos co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Por isso que devemos regozijar-nos tanto nos sofrimentos quanto na glória. Em segundo lugar, se no final o sofrimento conduz à glória, entre mentes ele leva à maturidade, à experiência, ao crescimento. O sofrimento pode ser produtivo se a ele reagirmos com atitude positiva e não com indignação e amargura. Em terceiro lugar, o sofrimento é o melhor contexto no qual podemos ter certeza do amor de Deus. Sei que muita gente dirá logo o contrário, afinal, é o sofrimento que leva muitos a duvidarem do amor de Deus. Consideremos, porém, o argumento de Paulo. Ele elaborou em corrente a sequência de reações, da tribulação à perseverança, da perseverança ao caráter provado e do caráter provado à esperança. Agora ele acrescenta que a esperança não nos decepciona, aliás, nunca irá fazê-lo. Então agora nós vamos para a quinta bênção. Qual é? Vamos recapitular antes? A primeira, justificados, pois com Cristo temos paz com Deus. Então a primeira é paz com Deus. A segunda é acesso pela fé à graça, ao ambiente da graça. A terceira é nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A quarta, também nos gloriamos na tribulação, nas tribulações. E a quinta, nós seremos salvos por meio de Cristo. Ora, mas nós já não fomos salvos? Ele não começa dizendo, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus? A justificação não é um ato único? Na justificação eu não sou salvo do meu pecado? Sim, isso tudo é verdade. Mas preste atenção no que Paulo está falando. Nós seremos salvos por meio de Cristo. Paulo falou até aqui, até esse momento no texto, Paulo falou do que Deus já fez por nós em Cristo. O que Cristo fez na cruz do Calvário? Ele nos libertou, ele nos purificou dos nossos pecados. Mas eu ainda não continuo pecando? Continuo pecando. Então é porque eu fui salvo através de Cristo da culpa dos meus pecados e do juízo de Deus, com relação aos pecados que eu havia praticado, mas eu ainda não fui liberto do pecado que habita em mim. Eu vou repetir. Fomos salvos através de Cristo da culpa dos nossos pecados e do juízo de Deus, com relação aos pecados que eu cometi, cometo e cometerei. Mas não fomos libertos do pecado que habita em nós. A nossa essência continua pecadora. É por isso que quando o crente ele se converte, eu digo que ele continua pecando. Lembra que em várias vezes aqui eu falei, parece que o crente quando se converte nunca mais comete pecado? Não, nós continuamos cometendo pecado. Você já cometeu algum pecado hoje?
Deve ter cometido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que que você ainda comete pecado apesar de ter sido justificado por Deus? Porque ele te livrou da culpa do seu pecado, ele te deu paz com Deus, ele resolveu ali a sua questão diante do juízo de Deus, mas eu ainda não fui liberto do pecado que habita em mim, do pecado lá que eu herdei, né, da minha essência pecaminosa, eu ainda não me libertei disso. O que Cristo já conquistou em sua primeira vinda e o que resta fazer em sua segunda vinda, entre a nossa salvação passada e a nossa salvação futura, é aquela grande tensão entre o já e o ainda não. Então, eu já fui liberto do peso do meu pecado, eu já fui liberta do juízo de Deus, eu já fui liberta do julgo do pecado, mas eu ainda não fui liberta da minha essência pecaminosa. Presta bastante atenção nesse texto, são coisas bem difíceis, não é? E por último, Paulo vai dizer, nós nos gloriamos em Deus. Mas Deus, né, difícil, tem até uns textos, uns versículos aqui bem interessantes, né? Ele diz, porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime até a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus, e por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A nossa exultação, irmãos, porque isso aqui também pode até parecer um pouco incoerente, não é? Porque lá no capítulo 4, Paulo vai perguntar assim, onde, pois, está a jactância? Onde está o orgulho? Onde está aí, né, a sua vantagem? Você não tem nenhuma vantagem. Paulo vai ressaltar bem, mas aqui Paulo está dizendo, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Então, será que Paulo está dizendo que eu me glorio em Deus como se Deus fosse meu, como se Deus estivesse ali para agir somente a meu favor? Não. O que ele está falando é que a nossa exultação, a nossa glória, ela começa no reconhecimento que nós temos o mínimo direito a tudo isso que nós recebemos. Nós não tínhamos direito à justificação, nós não tínhamos direito de ser libertos do pecado. Isso tudo é dádiva de Deus, isso tudo é bênção divina, porque Ele criou o homem para o louvor da sua glória, a sua imagem, né? Deus o criou, o homem se rebelou contra Deus, o homem pecou, e quando o homem peca, ele entra em guerra com Deus. Tendo entrado em guerra com Deus, nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos o pecado, porque nós merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas no julgamento divino, lá no tribunal de Deus, ele decide contra nós, mas ele aceita o sacrifício do seu filho. No tribunal, irmãos, nós perdemos, porque nós somos pecadores. Mas aí Cristo fala, eu pago o preço. E isso tudo foi organizado, orquestrado pelo próprio Deus. O plano de salvação foi orquestrado por Deus. Foi executado por Jesus Cristo, mas ele foi orquestrado por Deus. Tanto que lá no Getsêmani, Jesus vai falar o quê? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque o plano era de Deus. E Jesus está falando, Deus, se for possível, Pai, me passa, né, desse momento de aflição. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, nossa exultação começa no reconhecimento de que não temos o mínimo direito e maravilhamos-nos com Cristo pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Então, essa glória é mais mais nos gloriar, quando ele fala aqui,
E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse gloriar é mais nos gloriarmos pela misericórdia de Deus do que pelos privilégios que Deus pode nos conceder. Se observarmos bem, irmãos, a carta de Romanos, ela vai contra muito das coisas que temos pregado em nossas igrejas. Nós não temos que aceitar a Cristo para obter privilégios terrenos. Nós precisamos da morte de Cristo e aceitar Cristo como nosso Salvador para obtermos a nossa libertação. Porque Paulo aqui ele deixa bem claro que todos nós pecamos e por isso nós fomos destituídos da glória de Deus. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, marca lá no versículo 1, né, do capítulo 5, marque aí, ó, as bênçãos, né, da justificação. E você pode botar aqui, paz com Deus. Aí você, no versículo 2, você bota aqui, olha, a graça, não é, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança de Deus. Depois você pode marcar no versículo 3, que nós, ainda no versículo 2, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é a terceira. Depois nós também podemos marcar lá no versículo 3, quando ele diz que também nos gloriamos nas tribulações, é a terceira bênção, né, da justificação. O quinto, nós seremos salvos por meio de Cristo. Está aqui, né, no versículo 8, ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E lá no versículo 11, quando Paulo diz que também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa estar nos abençoando, que possamos ter um excelente restante do dia, que possamos realmente ter as nossas mentes abertas e receber da parte de Deus o pleno conhecimento para entendermos tudo isso que está nos sendo revelado e aplicarmos em nossa vida. Amém.